Vamos começar o nosso grande dia com o grande Rosni Neto. Rosni, sobe no palco. Bom dia. Bom dia, Wagner, bom dia a todos, tudo bem com vocês? Tudo jóia, graças a Deus, Rosni. E a dinâmica aqui é bacana, até avisar o pessoal também. Gente, durante a palestra, já coloque a sua pergunta, ok? Que nós vamos por ordem de chegada das perguntas. Então, se você deixar para colocar a pergunta no final, às vezes você esqueceu o contexto dela, coloca ela diferente. Então, teve a dúvida, teve o insight, coloca no chat, que no finalzinho eu volto aqui para fazer as perguntas para o Rosni, tá bom? Rosni, a sala é sua. Boa palestra, no final eu volto para fazer as perguntas dos participantes. Combinado, Wagner, muito obrigado. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Queria, primeiramente, agradecer ao IMA e à AB Info pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a nossa experiência, né, nessa caminhada aí falando de automação. Eu sou o Rosni, eu sou consultor de automação de processos na Automation Edge. Trabalho com a ferramenta, com automação Automation especificamente desde 2017, mais ou menos, mas de automação a gente já está falando aí de quase uns 10 anos de caminhada. Né? Então, tive a oportunidade de atuar aí, certamente, direto ou indiretamente, de mais de uma centena de projetos. Né? E falando um pouquinho sobre a Automation Edge em si, né? A Automation Edge é uma plataforma indiana, uma plataforma de Hyper Automation, uma plataforma que tem mais de 1.000 clientes espalhados pelo mundo, mais de 10 mil agentes, né? E mais de 1 milhão de robôs rodando hoje espalhados pelo mundo. Tá? E mais especificamente no Brasil, nós temos hoje, chegamos à marca de 100 clientes, né? Espalhados aí pelo Brasil todo. Tenho certeza que você conhece algumas dessas logos ou então até utiliza o serviço deles diariamente. Né? E quando a gente fala, pessoal, de Automation Edge especificamente, a gente fala de uma plataforma de Hyper Automation, né, ou de hiperautomação. Né? Então, não é uma plataforma somente RPA, que é aquela automação que vai interagir com a interface de usuário final, que vai fazer a interação ali com uma página da web, com uma aplicação desktop, interagindo com os elementos, né, preenchendo um formulário ou copiando, vamos colocar aqui entre aspas, né, copiando o comportamento do usuário, do ser humano na aplicação. Mas ela permite também que você faça automações numa camada um pouco mais abaixo, né, numa camada que nós chamamos de ITPA, né, o IT Process Automation, que é aquela camada de integração, né, onde você vai poder interagir com APIs, onde você vai poder executar os seus scripts Python, PowerShell, VB, né, até mesmo o AutoIT, se você trabalha e você já usou o AutoIT alguma vez, né, são scripts que você não perde quando você vem para Automation Edge, uma vez que você tem a possibilidade de utilizar esses mesmos scripts dentro da plataforma de uma forma que você consegue, então, garantir um nível de gestão melhor na execução desses scripts, dessas integrações. Né? Temos ainda algoritmos de AI e de Machine Learning dentro aqui da plataforma, então, para fazer identificação de imagens, para fazer categorização e interpretação de mensagens de e-mail ou mesmo mensagens em chat, por exemplo, conversacional, né? Integrando essa plataforma de conversação com um RPA, né, ou com uma automação por trás que vai, de fato, atender a necessidade daquele usuário que procurou o chat, né? E também a possibilidade de trabalhar direto com o dado, né? Então, sem intermediários, é você conseguir chegar na base de dados, coletar esse dado, transformar esse dado e transacionar esse dado de um lado para o outro de acordo com a necessidade do processo, que o processo apresentar. Né? Ainda também com motores de OCR, né? Então com o próprio Tesseract, ou com Google Vision, ou com Web, ou com outras soluções, para um OCR, vou colocar aqui um OCR normal, ou até mesmo um OCR um pouco mais, vamos dizer assim, inteligente, né? Interagindo, por exemplo, com soluções como o
64 AI, né, que é uma solução que faz a captura de informações de documentos de forma automática, né? Então ele captura a informação, por exemplo, de um RG, de um CPF ou de uma CNH, né? Coletando essas informações, já classificando elas, né? Então o que é o nome, qual que é o CPF, qual que é a data de emissão desse documento, né? A data de validade dele, para que tudo isso já venha categorizado e você possa, na sequência, levar essa informação para uma aplicação, para, de repente, um portal, para realizar um cadastro, algo nesse sentido, de uma forma em que você consegue confiar na informação que você está recebendo via OCR, ou seja, via imagem. Tá? Então, seguindo aqui, pessoal, e aí falando realmente a respeito do tema da nossa palestra hoje, que é sobre o raio-x de uma jornada de automação bem-sucedida. Né? O primeiro ponto, pessoal, que a gente quer frisar aqui é não saia fazendo. Né? Ou seja, não é eu tive a ideia, comprei a primeira solução que apareceu e já vou pôr a mão na massa e sair fazendo. Né? Porque essa ansiedade, né, para entregar o resultado, entregar a automação, ela pode trazer consigo diversas frustrações. Né? Ou seja, você pode se decepcionar com a tecnologia, você pode se decepcionar com o parceiro, teu parceiro tecnológico que trouxe a solução para você, que te apresentou esse produto, né? E aqui, independentemente de plataforma, tá? Aqui estou falando de Automation Edge, estou falando sobre a jornada em si, independente de ferramenta, né? Então, não importa a ferramenta que você contratou, né? Não saia fazendo, planeja antes, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o caminhar dentro dessa jornada, né? Então, seguindo aqui, nós temos quais são as fases que nós propomos para essa jornada de uma forma que você consiga ter sucesso, que você consiga ter gestão daquilo que você está propondo para a companhia. Né? Então, como primeiro passo, pessoal, é identificar as oportunidades de automação. Como que a gente faz isso, gente? Normalmente, o que nós sugerimos é que você faça um levantamento, um Pareto, um 80-20, né, da sua operação, para identificar quais são aquelas atividades que mais têm consumido tempo dessa sua operação. Né, de maneira que você consiga saber quais são, de fato, as suas dores, com base em números, com base em argumentos sólidos, né, e uma vez que você tem essa lista de oportunidades, você pode, então, colocar ou dispor essas oportunidades em uma matriz de volume por complexidade, por exemplo, que é algo que se comenta muito, né, quando vai falar de automação, é você identificar aqueles processos que têm um alto volume de execução e uma baixa complexidade na execução. Né? Ou seja, coisas que você faz diariamente ou várias vezes ao dia e que é algo relativamente simples, mas que consome ali 5 ou 10 minutos de quem faz aquela atividade todo dia, várias vezes ao dia. Né? Então, pegou esse processo, coloca nessa matriz e começa por aqueles processos, então, de alto volume e baixa complexidade e parte para documentação desses processos. Pessoal, e na documentação, a gente sempre frisa assim, ninguém conhece melhor o seu processo do RH, do CSC, do que você mesmo. Né? Então, tira um tempinho para documentar em linhas gerais, né, esse processo, para que você não precise parar o seu time, parar a sua operação para fazer a documentação, porque a gente sabe que isso é bastante oneroso. Né? Então, a ideia aqui não é parar a sua operação, parar o profissional que executa aquilo para fazer essa documentação, mas é que ele possa descrever em linhas gerais a execução do processo, ou até mesmo gravar um vídeo complementando a documentação, e aí nesse vídeo ele pode especificar um pouco mais, alguns detalhes a respeito do processo. Né? Você vai, então, partir para a terceira etapa, que é a de priorização. Na priorização, pessoal, a gente vai pegar, de novo, aquela matriz de volume por complexidade que nós construímos lá no primeiro passo, né?
Vamos pegar as documentações que foram criadas, né, e os vídeos dos processos, e vamos falar com quem vai desenvolver isso, um comitê mesmo, né? Pegando ali as pessoas de negócios, pessoas que conhecem do processo, que sente a dor da execução ou não daquele processo, né? E quem vai desenvolver isso. E aí, com base nas metas que se tem que alcançar, com base em automação, seja com a mitigação de riscos na execução dessas rotinas, seja com redução de custo, né? Seja ainda com a melhoria da entrega desse serviço, para que a execução daquele processo aconteça de uma forma mais rápida, de forma que exista um benefício mais subjetivo, aquele benefício que é pelo simples fato daquilo acontecer mais rápido, que a sua operação trabalha mais feliz, que você tem um ambiente de trabalho mais alegre, você vai conseguir medir isso e identificar por quais processos você quer começar, né? E aí, colocando isso numa linha de priorização, o time de desenvolvimento já começa a trabalhar, né, a desenvolver aquilo, a validar tecnicamente aquele processo, se ele é viável tecnicamente de ser automatizado, né? Porque muitas vezes os processos chegam para desenvolvimento com um certo nível de subjetividade, no sentido de regras de processo não tão bem definidas, que podem acabar inviabilizando um projeto de desenvolvimento naquele momento, né? Então, que dependeria, por exemplo, de alguma tecnologia adicional, que dependeria de um ajuste no processo para viabilizar a automação dele, ou até mesmo, de repente, estamos falando de uma aplicação legado ou de uma aplicação que não disponibiliza meios, né, de interação com ela. E quando a gente fala aqui de meios para interação com as aplicações, a gente sempre frisa que a interação com a interface de usuário final, ela é, ou ela deveria ser, na verdade, a última opção, né, dentre as opções de interação com essas aplicações, deveria ser a última interação com a interface de usuário final. Por quê? Quando você vai interagir com a interface de usuário final, você tem alguns riscos que são inerentes à própria interface, né? Que é o fato dela ter que carregar, o fato de que os elementos precisam estar dispostos ali, não necessariamente sempre nos mesmos lugares, né? Isso você pode contornar dentro do desenvolvimento, né, para interagir com o elemento corretamente, independente do local em que ele esteja na janela da aplicação, mas você fica limitado principalmente ao tempo de execução, né? Nós temos cases, pessoal, de sucesso em automação, em que, numa primeira etapa, foi desenvolvida uma automação utilizando a interface de usuário final para realizar a interação com uma solução de mercado, que é o TOTOS DataSul, para fazer ali um processo de troca de nota fiscal, né? Então, fazer ali o recebimento da nota fiscal de compra, fazer a entrada daquele item em estoque, o romaneio de entrada daquela carga, enfim, gerar depois um romaneio de saída, uma nota fiscal de venda daquele mesmo item. E esse processo, utilizando a interface de usuário final, ele levava em torno de 9 minutos para executar, né? E aí o cliente, né, batendo que precisa ser mais rápido, porque ele tinha um throughput muito alto, um volume de notas fiscais para trocar muito alto, e aquele tempo, apesar de ser já melhor do que o ser humano, ainda não era suficientemente bom, né? Então, nós partimos para uma melhoria desse processo, que foi, então, atuar no DataSul, no TOTOS DataSul, via web service, via API. Né? E hoje esse processo roda, pessoal, trocando notas fiscais em apenas 1 minuto, né? Usando aqui a plataforma Automation Edge. Então, nesse exemplo, a gente consegue ver que a automação, ela, utilizando a interface de usuário final, ela é totalmente dependente da aplicação, no sentido dela se carregar, dela se comunicar com as bases e carregar os elementos em tela, né? E fazer todas as ações e regras de negócio que estão na tela acontecerem para daí ela poder executar. E quando a gente vai para uma camada de integração, você tem tudo isso mais fluido, mais rápido, entregando o valor de uma forma muito melhor, né? Mas, ainda nesse exemplo, o feito
é melhor do que o não feito, né? Então, a gente começou com a interface de usuário final, porque era o que nós tínhamos naquele momento, e deixando sempre uma possibilidade de melhoria, né? Para a gente evoluir esse processo. Então, validamos tecnicamente, desenvolvemos, entregamos essa automação, ou seja, a automação está rodando, está atendendo, e aí o que acontece na próxima etapa é você fazer a gestão dessas automações, né? Ou seja, você acompanhar esses resultados, é você medir se os resultados estão sendo alcançados, qual tem sido a performance dessa automação, quanto tempo ela tem executado, se tem dado erro, onde tem dado erro, é possível melhorar esses pontos, né? E um ponto super importante, pessoal, é que a matriz RACI desse processo ele não muda, a não ser o executor desse processo, né? Então, não é porque esse processo foi automatizado que agora ele não é mais responsabilidade do RH, do CSC, né? Aquele processo ele continua pertencendo à área de negócio. O que mudou é quem está executando, quem está atendendo aquela demanda. Então, é como se você tivesse um novo colega de trabalho, né? Que é esse robô, entre aspas, que vai atender aquelas demandas. Mas você precisa fazer a gestão dessa automação, acompanhar os seus resultados, medir a sua performance, acompanhar aquilo que ele tem feito, se tem feito corretamente, né? Então, eventualmente vai lá dar uma olhada, ver se está tudo certo, com os acessos, o certificado digital que o robô usa está valendo, está válido, precisa atualizar, o usuário da automação é um usuário que, de repente, está incluído nas políticas de controle de acessos, ou seja, é um usuário que sua senha expira mensalmente, então precisa ir lá, trocar essa senha, atualizar essa senha nos parâmetros da automação, né, via interface ali do robô, fazer esses ajustes finos em tempo de execução. E isso, pessoal, por que nós chamamos de jornada? Né? Porque isso é um ciclo. Né? Então, fazendo gestão, você já vai ter as outras oportunidades que você identificou lá naquela primeira matriz de volume por complexidade, você já documentou, né, esse processo, já passou pela lista de priorizações, já vai para a etapa de validação e desenvolvimento, né? E esse ciclo ele vai se renovando, pessoal, de uma forma que a nossa sugestão é que quando se fala de automação dentro da companhia, não se fale em projeto com começo, meio e fim, né? Se fale numa jornada realmente, em que você vai partindo daqueles processos de menor complexidade, maior volume, que a gente comentou agora há pouco, para aqueles processos que vão aumentando em complexidade, mas que têm um volume menor, mas que às vezes tem uma criticidade para o negócio maior, né? Então, essa jornada vai crescendo aqui em complexidade e, consequentemente, vai crescendo em valor agregado e em valor entregue para o negócio, né? Então, ver isso tudo como uma jornada realmente. Tá? Alguns fatores de sucesso que nós identificamos, pessoal, em jornadas bem-sucedidas que nós temos aqui nos nossos clientes no Brasil, né? Um primeiro ponto é o alinhamento com a alta gestão. Pessoal, você estar alinhado com a diretoria comprar a ideia do projeto é fundamental, tá? Porque existe um investimento a ser feito, né? A plataforma precisa adquirir a plataforma, precisa treinamento, precisa ter alguém de nome forte, né? Patrocinando essa jornada para que as coisas aconteçam, né? Para que não aconteça, de repente, até mesmo uma sabotagem, né, do produtos, da tecnologia em si, dentro da companhia, porque as pessoas ficam com medo, né? Ainda tem muito isso, né? A pessoa fica com medo, entrou uma automação aqui, puxa vida, será que eu vou perder o meu emprego? Será que eu vou ter condições de executar outra atividade, né? Então, você ter essa automação humanizada dentro da companhia, né? Você trazer essa automação para que o time veja o robô, né, a plataforma de automação, como um novo colega de trabalho. E nós temos um case sensacional no Brasil, da Unimed Federação de Santa Catarina, que fez um trabalho de humanização da automação de forma a fazer com que
as pessoas da operação, da organização, vissem a automação como um colega, literalmente. Então, é uma automação que tem um nome, que tem um perfil em rede, na rede social ali interna, né? Ela faz aniversário, ela se comunica, ela manda e-mail para as pessoas. Então, isso tira aquele estigma da automação que vem para roubar o trabalho das pessoas, né? E aí isso faz com que as pessoas vendo essa automação como um colega de trabalho, elas percam aquele medo e comecem a ajudar e até mesmo ter ideias. Pô, isso aqui eu estou fazendo, mas, poxa, eu tenho tanta coisa mais relevante para fazer, né? E será que a automação ela não pode executar isso por mim? E aí vai e aciona o time de automação, aciona os responsáveis pelo desenvolvimento, aciona a sua gestão, trazendo esse processo, essa rotina como uma ideia, né, para ser implementada na automação, para que ela tenha tempo de executar as atividades mais nobres do dia a dia dela. Um terceiro ponto, pessoal, é ter um ponto focal preparado. O que eu quero dizer com isso? Dentro da área de negócio, normalmente tem aquela pessoa que é mais desenrolado com tecnologia, né? Falando assim num linguajar bem coloquial, né? Então ele é uma pessoa mais desenrolada, é um cara que conhece um pouco mais de tecnologia, é um cara que consegue às vezes ajudar os colegas com alguma dúvida e tal. E essa pessoa, pessoal, ela normalmente consegue ter um trânsito entre as áreas melhor, né? E consegue identificar as oportunidades ou ajudar o time a identificar essas oportunidades e trazer essas ideias, essas oportunidades para a área de automação, para que seja verificada a possibilidade de entrega daquilo. Essa pessoa ela consegue correr atrás dos acessos necessários, né? Porque uma das grandes dificuldades de se implementar automações em ambientes corporativos é justamente a questão dos acessos, né? Então, precisa de acesso à aplicação A, B e C, essa pessoa ela sabe com quem falar para solicitar esses acessos, e ela vai ter um bom trânsito dentro de casa para conversar com essas pessoas e fazer essa frente, né? Então é importante que esse ponto focal ele conheça um pouquinho sobre a automação, um pouquinho sobre a plataforma, né, que foi escolhida, que foi adquirida, enfim, ou que saiba em linhas gerais sobre a automação mesmo, talvez não tanto sobre plataforma, mas sobre a automação, sobre o tema, né? De maneira que ele consiga, ao identificar a oportunidade, já fazer um primeiro filtro, até, olha, isso dá por causa disso, ou isso até dá, desde que esses pontos aqui sejam melhorados e a gente consiga ajustar para viabilizar a automação, né? Então, um ponto focal preparado, ele é um acelerador, né, dessa jornada dentro da companhia. E nós temos visto cada vez mais isso, pessoal, de cases de sucesso em automação no Brasil, dependendo muito disso, né? Ter uma pessoa que seja realmente o acelerador dentro de casa, tá? O próximo ponto aqui é a respeito dos processos maduros. Se a empresa tem a cultura de processo, de respeitar processos, BPM, né? Se cada um sabe qual é a sua tarefa, se está claro, né, para a organização como um todo, o fluxo dos processos, isso é fundamental, né? Ou seja, o nível de organização realmente, né? Para que quando se vier falar de automação com as pessoas, seja claro para todo mundo o quanto a automação vai ajudar as operações no dia a dia, né? Isso acaba ficando meio que óbvio quando a pessoa ouve falar em automação e ela já está inserida em um ecossistema que fala muito sobre processos, né? Porque ela percebe que, pô, essa etapa do processo aqui, ela poderia ser automática. Por que eu tenho que ficar aqui preenchendo um formulário, cadastrando funcionário em programas de benefícios, né? Isso aqui poderia ser automático. A pessoa solicitou lá o benefício num portal de gestão de serviços, num portal de ITSM, algo nesse sentido. Essa solicitação passaria por uma camada de aprovação, né? Falando aqui já de BPM, com aprovações e tudo mais, e a execução disso não precisaria vir para mim. Eu não precisaria fazer isso manualmente, acessar o portal, pegar aqui, copiar uma informação do formulário do ticket,
cola no portal do benefício. Pega outra informação, copia e cola, poxa vida. Né? Qual é a motivação que a pessoa tem de fazer aquilo todo dia, né? Sendo que ela tem, de repente, atividades muito mais nobres ou atividades que realmente agreguem valor para o negócio, né, para executar. Então, se a empresa já possui essa cultura de processo, essa organização, isso facilita demais a implementação, a adoção de tecnologias de automação. Né? E aqui o último ponto é um programa de mentoria, tá, para os times de desenvolvimento, aqui falando já para a área mais técnica, ou para a área que vai desenvolver, né? Porque nós estamos falando hoje em automação, nós falamos muito sobre no-code, sobre low-code, né? Então, de repente, você vai ter dentro da sua área, de repente, aquele ponto focal que eu comentei ali atrás, seria uma pessoa dentro da sua área que vai desenvolver as automações. Né? Essa pessoa ela vai precisar de uma mentoria, ou seja, ela vai precisar ter uma pessoa ou um time que possa auxiliar ela nos desenvolvimentos, porque às vezes chega a oportunidade, e às vezes por conhecer pouco ou por estar iniciando a sua jornada, ela não sabe como fazer, ou ela vai pelo caminho mais difícil, né? E então um programa de mentoria com o seu parceiro de confiança, o seu parceiro que trouxe para ti a tecnologia, que te apresentou o produto, enfim, pode te fazer acelerar a sua entrega, né? Por quê? Esse parceiro com certeza já viveu muitos projetos, né? E ele tem condições de te mostrar os melhores caminhos, né? Onde você vai ter mais dificuldade, quais pontos, por qual caminho você deve seguir e como você conseguiria, então, entregar aquela automação da melhor forma possível, de uma arquitetura que seja interessante. Né? E aqui os processos que nós temos visto, e aqui um pouco mais focado em RH, né? O que nós temos mais visto por aí nesses projetos que temos acompanhado. Né? Eu acho que todos eles eu poderia resumir em E-Social. Né? O pessoal que é de RH, que está aqui com a gente, com certeza está com essa pulguinha aí do E-Social atrás da orelha. Eu tenho certeza de que a automação consegue te ajudar com isso, tá? Fazendo funcionar a integração e o sincronismo entre a sua solução de recursos humanos, né? Seja lá o Sênior, o ATP, o SAP, enfim, sincronizando essas informações com o E-Social. Onboarding e offboarding de colaborador é algo que toda companhia tem e muitas ainda fazem isso de forma manual, ou seja, admissão e desligamento de funcionários, né, rescisão de contrato. Você fazer na admissão, já providenciar todos os acessos, seja a intranet, acesso de rede, acessos básicos ali de e-mail, né? Fazer com que esse colaborador, quando ele chegar para trabalhar, ele já tenha tudo isso pronto. Gente, tem clientes nossos que levavam em torno de 2 semanas, né, do colaborador entrou até que ele tivesse acesso à rede, até que ele tivesse acesso a uma conta de e-mail, e são 2 semanas de improdutividade, né, de uma pessoa que entra na companhia, às vezes ansiosa por mostrar trabalho, por entregar, né, valor, ter que aguardar tanto tempo por um acesso, simples acesso, é meio que um contrassenso. Né? Então, houve admissão, já providencia via automação o acesso de rede, a conta de e-mail, o acesso à intranet, já entrega um pacote de acessos, um kit de boas-vindas, né, que hoje a gente vê tanto no LinkedIn a foto lá, com os brindes e tudo mais, mas já entregar também os dados de acesso para que ele possa, já desde o T0 dele dentro da empresa, ele já possa começar a entregar valor. E da mesma forma, pessoal, fazer o offboarding. Né? Então, o colaborador foi desligado, saiu, enfim, já revogar esses acessos imediatamente, né, no mesmo dia. Então, revoga acesso de rede, revoga acesso ao RP, acesso à intranet, tudo isso no mesmo dia. Né? Tudo isso seguindo aqui as políticas e metodologias, né, de ITIL, registra tudo, mantém tudo em log, para que você possa seguir respeitando aí todos os processos da organização. Né?
Segurança e medicina do trabalho é um tema que está muito relacionado ali ao e-social até, né? E esse é um ponto que a gente tem visto cada vez mais, né? A gente tem visto diversas empresas com dificuldade de integrar o sistema de gestão de saúde ocupacional com o sistema de RH, né? Então, nós temos já diversos clientes fazendo essa atividade para que as informações que estão no sistema de saúde ocupacional sejam integrados com a solução de RH e, consequentemente, essa informação esteja carregada no e-social para que lá se tenha todos os dados a respeito dos riscos a que os colaboradores estão expostos, quais são os exames ocupacionais que eles têm feito, com que frequência, né, e quais são os resultados que têm sido obtidos, né, e até mesmo os laudos ocupacionais. O próximo ponto é relativo a cadastros, né? Toda vez que a companhia traz um novo benefício para o colaborador, eu fico imaginando aqui como fica, né, a cabeça do time que faz esses cadastros lá no departamento pessoal, no RH, enfim, porque o colaborador vai querer aquilo e ele precisa, então, abrir um ticket, ou então alguém tem que acessar o portal desse benefício e fazer o cadastro de todos os funcionários lá, né? Então, eu imagino o tamanho da dor que sempre que tem um benefício novo, ou então a saída de um benefício, ou até mesmo algo mais do dia a dia, porque não é sempre que você tem um benefício novo, né? Mas diariamente você tem pessoas mudando de área, mudando de gestão, sendo, né, promovidas. Então, você precisa manter o seu sistema de RH atualizado, você precisa manter o seu AD atualizado, você precisa manter a sua base de informações cadastrais dos seus colaboradores sempre atualizadas. E aí a automação pode te ajudar nisso, né? Consultando sempre uma base de dados onde você tem essa informação atualizada e distribuindo essa informação diretamente para as aplicações e portais, né, necessários. E por último, pessoal, a geração de documentos, né? Aqui a geração de documentos entra muito aqueles portais como que eu posso dizer, portais governamentais, né? Aqueles portais de governo. Então, você precisa, de repente, durante um desligamento, você precisa gerar ali o extrato de FGTS, precisa comunicar a movimentação do colaborador, né? Precisa gerar a chave lá para que o colaborador possa solicitar seguro-desemprego, precisa gerar uma carta de recomendação, né? Precisa gerar ali os termos da rescisão daquele contrato de trabalho, ou até mesmo na admissão, gerar o contrato de trabalho, gerar todos aqueles documentos que o colaborador precisa assinar ali no momento da admissão ou da rescisão do contrato de trabalho. Tudo isso aqui é possível de ser feito de forma automatizada, utilizando as próprias ferramentas ali do sistema de RH, né? Então, por exemplo, o ADP, Sistema Sênior, né, onde você tem ali os dados do seu colaborador e você tem esses processos ali dentro de geração de documentos, de contratos, enfim, você pode fazer tudo isso de forma automática, né? Então, chegou uma solicitação de rescisão de contrato ou uma admissão dentro lá da sua solução de gestão de demandas, né? Você pode, a partir do momento em que essas demandas forem sendo aprovadas, né, dentro daí do processo do BPM da organização, no momento em que chegar para a execução da geração desses documentos, ao invés de ir para alguém do DP, ir para alguém do CSC ou ir para alguém do RH, gerar essa documentação para entregar para o colaborador, você pode fazer tudo isso de uma forma automática. Então, foi aprovado, em vez de ir para a pessoa, vai para a automação. E essa automação vai, então, acessar a sua aplicação ou via camada de integração, via banco de dados, via API, né? Ela vai se comunicar com a sua aplicação, gerar esses documentos e já coloca na pasta do colaborador, né? Então, chegou o colaborador para assinar, ou para, enfim, ou você vai enviar via DocuSign ou outra solução de assinatura digital. Quando você for enviar, todos os documentos já vão estar ali na pasta, nomeados, classificados, tudo corretamente, e você precisa só ou imprimir ou então disponibilizar para o colaborador fazer a assinatura dele, né? Então, tudo isso, pessoal, vem para agilizar o trabalho dos times, né, no dia a dia das operações. E atividades aqui que eu citei, que são atividades de baixa complexidade, né,
São atividades relativamente simples de serem executadas e que você pode usar como um norte para começar, né? Dentro da sua área aí de RH, CSC, enfim, você pode iniciar por aqui e seguir na evolução nessa jornada, né? Você vai tendo novas ideias de processos para automatizar. Uma vez que você conseguiu entregar uma automação, eu tenho certeza que as outras áreas de negócio, vendo aquilo rodando e vendo que, pô, entrega muito mais rápido, antigamente eu tinha que esperar tanto tempo para ter isso, agora eu peço e já vem, né? Essas pessoas começam a ter ideias e a te trazer oportunidades. E aí entra o trabalho não é bem conscientização, mas de fazer as pessoas entenderem o fluxo que nós estávamos comentando alguns slides para trás, né? Que é a identificação da oportunidade, documentar isso, né? Para que a gente possa priorizar ou estudar a viabilidade técnica dessa automação, para seguir com os desenvolvimentos e mantendo sempre a gestão dessas automações. Tá? Ok. E bom, pessoal, o que eu tinha para falar com vocês hoje a respeito dessas jornadas de automação é basicamente isso. Eu queria deixar aqui com vocês, nesse QR Code, o meu LinkedIn. Tá? Eu fico à disposição de vocês, de repente, para sanar alguma dúvida, ou para conhecer algum case especificamente, se de repente algo que eu falei aqui talvez não ficou claro, ou alguma coisa que vocês queiram complementar, eu fico à disposição de vocês. Tá? Maravilha, Rosni. Excelente apresentação. Temos aqui perguntas. Vamos lá, deixa eu só colocar o meu ponto aqui, um minutinho. Meu segundo ponto, né? Vamos lá. Pergunta da Kátia. Rosni, pode compartilhar qual modelo as empresas têm adotado para a contratação? A service ou on-premise? Olha, quando a gente falando de Automation Edge, que é o que eu tenho mais vivência, né? Via de regra, é uma solução cloud, tá? Você pode ter o Automation Edge as a Service dentro dos modelos de negócio da Automation Edge com pacotes de horas de execução. Então, você tem essa possibilidade de comprar um pacote de horas de automação e consumir essas horas de acordo com a sua demanda, ou então adquirir ali no modelo de subscrição anual, né, em que você adquire uma licença de automação por um ano e essa licença ela vai estar disponível 24 horas por dia durante esse ano todo. E aí você pode consumir essas horas, aliás, consumir essa licença independente da quantidade de horas. Né? Com uma característica bem peculiar do Automation Edge é que com uma licença você pode executar atividades em paralelo, inclusive. Né? Então, que é algo interessante aqui da plataforma Automation Edge, e que, até onde eu sei, é a única plataforma que tem esse tipo de recurso, de em uma única licença você executar até 4 atividades ao mesmo tempo. Excelente. Temos mais perguntas aqui, vamos lá. O Fábio, para uma boa gestão de processo, é necessário, no momento da validação, identificar os pontos de controle, criação de logs e alertas para os donos do processo tomarem as devidas ações em caso de erro, o quanto antes. O que mais é necessário para ter um processo sob controle? Excelente, Fábio. Acho que o caminho é esse mesmo que você comentou, né? Na validação, você já identificar os pontos de controle, identificar os possíveis momentos em que essa automação ela pode quebrar, entre aspas, né? E você medir isso. Então, dentro do Automation Edge, nós temos um recurso que faz a gravação de um log em banco de dados, direto no banco de dados do próprio cliente, em que ele vai conseguir ter uma fotografia de cada execução, de cada step que foi executado. Qual foi o resultado daquela execução do step, não é do processo como um todo, mas do step, qual foi o status da execução, quanto tempo levou a execução daquele step especificamente, seja em milissegundos, ele vai ter ali a informação em milissegundos, quanto tempo durou, e a partir disso ir criando essas métricas e esses KPIs para tomada de decisão depois. Isso tudo você pode pôr, e a gente tem clientes fazendo
BI, né, colocando essas informações no BI para que se tenha a informação de, pô, esse comando aqui está levando mais tempo hoje, o que aconteceu, qual era a informação que ele estava processando naquele instante, por que ele demorou mais tempo. Né? Então, eu acho que o caminho que você comentou já está perfeito, Fábio. É você ter a gravação dos logs, e você ter definido quais são os KPIs do seu processo, quais são os entregáveis, os alertas para as pessoas interessadas durante a execução do fluxo. Excelente, várias parabenizações, tá, Rosni? O pessoal está elogiando aqui a sua apresentação. E tem a pergunta do Alexandro. Uma pergunta: quais são os principais ganhos que as áreas, setores, empresa terão na utilização da automação? Bom, os principais ganhos, quando a gente fala de automação, basicamente vamos dizer assim, que a diretoria gosta de ouvir é que é a redução de custos, né? Então, tem esse lado da redução de custos, mas eu acho que tem um lado mais sensível, que é a redução do risco, né, da execução de rotinas, é o lado mesmo de você ter um ambiente de trabalho mais feliz, porque as pessoas não estão gastando o tempo dela executando atividades que não agregam em nada para ela. Então, ficar fazendo, de repente, cadastro, ficar levando informação de um lado para o outro, ficar fazendo todo dia redefinição de senha de rede, poxa vida, né? Então, a pessoa trabalha já, pô, de novo, fazer isso aqui. Então, quando você tira esse tipo de atividade da mão do ser humano e você libera o tempo dele para criar e para vamos dizer assim, agregar valor para o negócio, a pessoa vai se sentir mais útil em trabalhar, executando as suas atividades e consumindo massa cinzenta, né? E não só trabalho robótico para ser humano. Né? Então, tem esse benefício para o ecossistema de trabalho mesmo, né? Você tem um ambiente de trabalho mais feliz, e você tem um outro ponto que é um pouco mais até intangível ainda, porque você tem a possibilidade de executar demandas que manualmente não seria possível. Né? Então, a gente tem um case de um grande grupo de lojas, enfim, varejo, que ele conseguia extrair um relatório a nível regional das suas lojas para saber como estava a região, né, performance de venda, performance de quebra, perdas, enfim, de itens, porque são muitas regiões e para extrair loja por loja levaria um mês só para extrair o relatório de loja por loja, consolidar isso tudo e dar uma visão para ele loja por loja. Né? E quando você faz via automação, você faz loja por loja, você dá a visão detalhada para que ele tome as ações necessárias de gestão na loja que precisa, né? Porque às vezes você vendo o todo, acaba mapeando ou distorcendo essas informações. Né? Então, com a automação, você viabiliza até mesmo uma melhoria na sensibilidade da gestão individual ali das unidades de negócio. Excelente, Rosni. Mais parabenizações aqui, o André, Fábio, Rejane, Nelson, a Mônica e várias outras pessoas aqui te Obrigado. parabenizando. E quero deixar aqui agora, sem mais perguntas, Rosni, o finalzinho para você poder fazer as suas considerações finais e despedir do pessoal que está conosco aqui agora, nessa manhã. Maravilha, muito obrigado, Wagner. Pessoal, agradecendo novamente a oportunidade, né, o espaço disponibilizado aqui pelo IMA, só gratidão, né, Automation Edge pelo convite, para que pudesse vir aqui conversar com vocês hoje. Já são aí cerca de 10 anos falando de automação no mercado brasileiro. Inicialmente não falávamos de RPA, nós tínhamos eu falo por mim, né, eu tinha um certo preconceito com o RPA, né, porque, pô, vai interagir com a interface de usuário final, você vai ficar perdendo tempo porque as aplicações mudam o tempo todo. E hoje a gente vê que não dá para esperar que as aplicações disponibilizem uma camada de integração. Muitas vezes, a disponibilização dessa camada de integração inviabiliza o projeto inteiro. Então, se você vai pedir para o seu fornecedor, de repente, uma aplicação legado, e desenvolver uma camada de integração, desenvolver uma API para você executar uma atividade simples, às vezes sai mais caro do que você ter um projeto inteiro de RPA, com plataforma, com desenvolvimento, com tudo. Então,
E foi um trabalho meu de quebrar esse estigma que eu tinha com o RPA e me permitir mesmo evoluir nesse sentido. É, e eu tenho visto assim que foi a melhor coisa que a gente fez, né? Tirar essa venda e realmente abrir os olhos para essa jornada e o que ela pode trazer de benefícios aí para todos, né? Então, reforçando, fica o meu contato ali no LinkedIn, para quem quiser conversar, de repente, quer trocar uma ideia, porque quer saber, de repente, pô, Rosli, esse caminho aqui que eu estou indo é legal, esses processos que eu estou vendo fazem sentido, o que, que você me indicaria, me recomendaria, né? Um ponto que eu digo para vocês é o seguinte: quando você fala de jornada de automação, você está falando muito mais sobre os seus processos do que sobre a tecnologia em si. Tá? Então, se você tem o seu parceiro de tecnologia e ele te apresentou uma solução e é um parceiro que você confia, é um parceiro que você tem ali no seu dia a dia, dá uma oportunidade para ele, né? Escuta o que ele tem para te dizer, eu tenho certeza que ele está te levando a algo bom. Eu acho que é isso. Excelente, Rosni, excelente, cara, boa apresentação, vários elogios aqui, continuam. Obrigado. E em nome da organização, da IMA e da BINFO, quero agradecer a sua participação com a gente e já te desafio a ficar com a gente até o final, que teremos duas palestras maravilhosas ainda. O Victor Camacho já está aqui no bastidor, mas vai ficar aqui de molho um pouquinho, para já já a gente começar, tá bom? Legal. Obrigado, Wagner. Muito obrigado a todos. Um abraço. Até logo. Até mais, Rosni.